Filmes de ação conceitual estão em alta nos últimos anos. Um exemplo mais difundido que eu posso usar aqui é o filme John Wick. O filme nos traz um personagem genérico, mas que ao mesmo tempo consegue ser cativante, em um ambiente cheio de mistérios que nos prende a curiosidade para descobrirmos mais sobre aquele universo. Somado com lutas bem coreografadas que mais parecem uma dança, dentre tudo isso, temos a beleza da brutalidade gráfica, cuidadosamente pensada para nos deleitar com toda a violência apresentada. O gênero de ação já teve o ápice da sua popularidade na década de 80 e 90, com protagonistas homens brancos supostamente heterossexuais que na época não se preocupavam com o politicamente correto e nem se a nacionalidade dos figurantes em que atiravam representasse uma propaganda nacionalista norte-americana. A brutalidade na época não era tão meticulosamente pensada para ser algo cuidadosamente agradável. Filmes de ação não precisavam ter uma luta de 10 minutos de plano de sequência bem coreografada, cheios de socos que produzissem os sons da vida real. Esse gênero não precisava ser a representação da vida real, e quanto mais fora dela, melhor. Os filmes de ação atualmente refletem o que a sociedade contemporânea exige deles. E não deixamos de exigir a brutalidade, ela sempre esteve ali. Porém, agora mascarada com cores berrantes, músicas eletrônicas e uma belíssima fotografia. A sociedade sempre vai preservar inconscientemente o gosto pela brutalidade e pela atrocidade naquilo que consome. O que se exige atualmente é que a violência seja encaixada dentro de um contexto visual e social mais aceitável para os padrões de hoje, mas que ainda permaneça sanguinolenta. Chega a ser contraditório se compra violência que não seja tão violenta assim, que tenha sangue, mas que seja graficamente aceitável para as crianças. E como dito no livro Diante da Dor dos Outros, da escritora Susan Sontag, existe uma curva ascendente da violência e do sadismo aceitável na cultura de massa. Filmes, programas de TV, quadrinhos, jogos de computador. Uma imagística que teria feito o público encolher-se e virar a cara de nojo 40 anos atrás é vista sem sequer um piscar de olhos por qualquer adolescente nos cinemas. De fato, para muitas pessoas na maioria das culturas modernas, a brutalidade física é antes um entretenimento do que um choque. Mas nem toda violência é vista com igual distância. Algumas desgraças são mais passíveis de ironia do que outras. E cada vez mais são lançados filmes de ação com uma produção mais voltada para o realismo, com protagonistas comuns que podem ser feridos ou até mesmo mortos, mesmo que tenham suas habilidades além do habitual. Temos dois bons exemplos, como o filme Atômica e o Resgate, cada um com suas distinções, mas que possuem um paralelo de serem filmes pensados em ter uma temática de ação conceitual. Hoje em dia, planos de sequências e lutas coreografadas passaram a ser pré-requisito para ser categorizado como um bom filme de ação. Antigamente, bastava ter algumas cenas de perseguição e 2/3 do filme de tiroteio. E mesmo assim, a brutalidade é o que se deseja em um filme de ação. Só que hoje se tem a condição de ter que ser melhor pensada para o contexto atual da sociedade. Se os nazistas não são mais os inimigos da vez, se usa comunistas, mas se não estamos mais na Guerra Fria, se usa o Oriente Médio como palco, ou quem sabe a América Latina. A questão é que a gente não tá mais sensível para a violência e o sadismo, mas queremos que sejam coincidentes com o que a geração exige de seu tempo, e sejam um reflexo dos paradigmas sociais e contemporâneos. A Barbárie em filme não foi amenizada com o passar dos anos, só foi melhor pensada para ser adaptada para o contexto do período em que vivemos, e de qualquer forma continua sendo violência gratuita. Assistir uma cena de brutalidade física bem feita visualmente entre dois seres humanos se matando é inconscientemente satisfatório, porque desperta no nosso íntimo sentimentos primitivos reprimidos. Talvez seja assim porque é pensado para ser assim. É o que é vendido para o público. A opção de ver manifestações de violência facilmente acessíveis, o oferecimento de poder assistir a um personagem desrespeitando os códigos da sociedade, despertando suas vontades primitivas de poder socar a cara de alguém e sair vitorioso no final, é de certa forma satisfatório. Isso pode revelar pra gente aspectos íntimos sobre o indivíduo e seus desejos intrínsecos, pois ainda continuamos aparentemente adorando assistir alguém fazendo justiça com as próprias mãos, livre dos códigos de ética religiosos e jurídicos. Esse vídeo não é uma crítica a todas as gerações de filmes de ação,
mas uma reflexão sobre como nós queremos mascarar hipocritamente o nosso impulso pela brutalidade com filmes de ação julgados conceituais e adaptados para os dilemas contemporâneos da sociedade, mesmo que permaneçam contendo violência generalizada como os das gerações passadas. Sinto que a estética gráfica conceitual nos filmes de ação atuais representa um moralismo hipócrita, como um manto cheio de rasgos, tentando esconder o que o indivíduo deseja verdadeiramente, mas que na realidade isso escapa por cada buraco e expondo o desejo pela brutalidade inerente em nós. Porque no final o nosso desejo é pela violência. E mesmo assim não vamos deixar de ir ao cinema assistir o próximo filme do John Wick.